Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, da boy band One Direction, faleceu no dia 16 de outubro ao cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. Sua morte aí desvelou o pior lado da imprensa e das redes sociais. O tabloide TVZ publicou uma foto do seu corpo, que foi compartilhada na internet. Aonde a gente vai parar, hein? O pessoal tem uns desejos estranhos. Olha só, a gente vai falar sobre esse tema. Eu vou chamar aqui na tela a Clara Mateus. O arroba da Clara está aqui para você seguir a Clara Mateus _. E o meu arroba para você me seguir se você quiser, arroba lu.junior. O pessoal tem uma vontade meio estranha de ver essas coisas, Clara. É uma curiosidade mórbida, né, Lúcio? Né? É um pouco perturbador, assim, quando esse tipo de coisa acontece, quando morre uma celebridade, né? As coisas que vêm acontecendo, assim, parece que elas têm alcançado níveis cada vez piores, assim. É muito, muito desconfortável, né, de presenciar, enfim, essas coisas acontecendo. Bom, gente, para quem não está familiarizado, o Liam Payne, ele se tornou mundialmente famoso em 2010, né, quando ele participou do reality show musical The X Factor. E nas seletivas do programa, ele e outros 4 candidatos, eles se uniram para formar o que se tornaria a banda One Direction, né? Então eles participaram do reality show como um grupo e ficaram em terceiro lugar, e a partir daí eles foram ganhando cada vez mais fama. E aí, então, essa semana, a morte dele foi amplamente noticiada. E então vamos ver aqui como é que o G1 noticiou. Vamos lá. Morreu aos 31 anos o músico Liam Payne nessa quarta-feira de 16. Foi encontrado morto no hotel Casa Sur, na cidade de Buenos Aires, na Argentina. Segundo o jornal La Nación, o músico morreu após cair do terceiro andar do hotel, que fica em Palermo. Ainda de acordo com o jornal, a polícia foi chamada ao local para conter um homem agressivo, que poderia estar sob a influência de drogas ou álcool. A polícia confirmou a morte. O jornal Clarín diz ter tido acesso a fotos do quarto de hospedagem do artista. As imagens mostram restos de papel alumínio, de pó branco, um isqueiro, uma TV com visor destruído, velas despedaçadas, uma caixa de sabonete e um cenário de bagunça generalizada. Alberto Crescentes, chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência da Argentina, afirmou à imprensa local que a morte foi instantânea. Ele disse também que o artista caiu de uma altura de cerca de 13 a 14 metros. E aí ele diz que às 5h04 do horário local, através do 911, fomos alertados por uma pessoa que estava no pátio interno do hotel Casa Sur. Poucos minutos depois, uma equipe local chegou e confirmou a morte desse homem, que mais tarde soubemos ser um membro de um grupo musical. E aqui que o Liam deixou um filho, Bear, de 7 anos. E assim, o One Direction marcou uma geração, né? Então, é natural que exista interesse do público em compreender as circunstâncias do ocorrido, né? Porque é muito inesperado, é muito chocante, ele era muito jovem. Mas o que despertou muita revolta, né, foi o que o TMZ, né, eles compartilharam uma foto do corpo do cantor, assim, horas depois da morte, sabe? Foi um negócio muito, muito, muito fora de tudo que se espera, né? E aí aqui uma outra reportagem falando, né, que o site TMZ gerou uma onda de críticas após divulgar imagens do corpo do Liam Payne após uma queda em Buenos Aires. A publicação, que incluía uma descrição do local e da tragédia, foi amplamente condenada por internautas, incluindo celebridades. O TMZ compartilhou uma foto mostrando o corpo do Payne em um deck, com detalhes específicos de suas tatuagens visíveis. Embora o veículo tenha optado por não exibir o corpo integralmente, a decisão de publicar qualquer imagem gerou indignação. Falta de respeito total, escreveram muitos, criticando a escolha do site em explorar a dor de uma tragédia pessoal. A cantora Alessia Cara e Sasha Malik, prima do Zayn Malik, ex-colega de banda do Liam, se manifestaram com veemência nas redes sociais, com a Alessia compartilhando sua revolta, enquanto Sasha chamava a atitude do TMZ de canalice. Diversos outros usuários também se mostraram revoltados, acusando o site de insensibilidade e desrespeito, apontando que, embora o TMZ tenha se justificado, a divulgação de imagens do falecido gerou uma avalanche de crítica. O TMZ não tem limite, escreveu um internauta, enquanto outros questionaram a falta de empatia da mídia em momentos de dor.
E a foto circulou também em redes sociais, apareceram outras fotos, incluindo essa, né, que foi mencionada na reportagem do G1, que mostra o quarto do hotel, onde ele teria supostamente se hospedado. E é absurdo, Lúcio, o argumento de tipo, a gente vai cortar a foto, não vai ser o corpo inteiro, vai ser de detalhe. Gente, sério, é muito terrível, sabe? E revela uma morbidez, uma desumanização gigantesca, sabe? Tanto por parte do jornalismo de celebridade, especificamente do TMZ, quanto do público também, né? Que fica compartilhando essas fotos, fica atrás de imagens assim. E uma coisa que eu pensei é que alguns de nós têm a tendência de normalizar o horrível, o absurdo, né? Uhum. De normalizar esse tipo de cobertura. Uma ideia um pouco de, sempre foi assim. Sabe? Eu acho que a gente vai receber comentários nesse sentido, então acho que vale já que a gente se adiante aqui um pouco e dizer que houve sim, gente. Pode parecer que não, mas houve um tempo em que mesmo o jornalismo de celebridade tinha escrúpulo, né? A Daisy comentando aí esse absurdo, toda essa repercussão com a morte do Liam Payne, lembrou que quando a princesa Diana morreu, né, em 97, inclusive perseguida por paparazzi, né? Acho que cabe dizer aqui, mas enfim, naquele contexto, os veículos, eles se negaram a publicar fotos do corpo dela, né? Então, assim, existe essa fascinação pela morte, é claro que ela existe, mas as redes sociais, elas levam isso para um patamar que é muito violento, né? E o que aconteceu com a morte do Liam Payne é especialmente agressiva e desrespeitosa, porque teve muita gente que descobriram, né, o falecimento dele, descobriram que ele tinha morrido, um ídolo, né, para algumas pessoas um ídolo, para outras pessoas um amigo, talvez até um familiar, enfim, as pessoas descobriram isso vendo uma foto do corpo dele no feed, sem nenhum tipo de contexto, sabe? É de uma insensatez, é de uma, sei lá, é crueldade mesmo, sabe? Tipo, a sede em compartilhar, em chamar atenção, em chocar, assim, que é assustador, assim, e tá gerando muita indignação, tá sendo muito comentado e muito criticado, e ainda bem, sabe? Porque não dá pra normalizar esse tipo de coisa, não dá pra achar que é normal, sabe? Não é assim mesmo, os jornais fazem de qualquer coisa. Não pode ser, não pode fazer qualquer coisa, né? Cadê a ética, né? Cadê o mínimo do profissionalismo? E isso é potencializado, como a Clara falou, nas redes sociais, porque a gente tem, inclusive, algoritmos que acabam entregando, às vezes, você sem querer ver aquilo. Você não queria ver aquilo e o algoritmo te entrega. Isso aconteceu muito, Clara, no acidente aéreo de Vinhedo, no Brasil, em que poucos minutos depois tinha vídeo, tinha foto, tinha tudo quanto é coisa, e o algoritmo estava entregando, principalmente o algoritmo do Twitter, né? Estava entregando para o pessoal sem o pessoal clicar muitas vezes, né? Naquelas opções que não é só as coisas que você segue, que você recebe o que é indicado para você, né? O algoritmo simplesmente sai soltando conteúdo sem você seguir ou não aquela página. Então, sim, as redes sociais acabam potencializando isso de uma forma absurda. A gente tem que lembrar, por exemplo, do caso da Marília Mendonça, né, que infelizmente faleceu numa queda de avião, e já tinha foto mostrando um possível corpo com a mesma roupa da cantora, e enquanto a assessoria ainda estava trabalhando em informação. Então, infelizmente, às vezes a gente fala que bom que as informações são mais rápidas hoje em dia, mas tem momento que é infelizmente, né? Nem se trabalhou toda uma preparação para dar uma informação tão difícil como essa para familiares, para amigos, para fãs, e de repente isso já é simplesmente jogado na cara das pessoas, sem muitas vezes, ou que elas querem, né, porque tem essa curiosidade mórbida, mas tem muita gente que nem queria saber disso e acaba sabendo porque está recebendo do algoritmo. Então, é complicado isso, Clara, porque como se combate isso, né? Talvez uma regulamentação em relação a isso, mas também tem a questão da ética jornalística, né? Não pode tirar a responsabilidade. Eu trabalhei em jornalismo policial no começo da minha carreira e era horrível, porque era uma comemoração quando tinha um caso mais bizarro, porque ia dar mais audiência. Até hoje, os programas policiais, que passam no horário do almoço, né? E as pessoas ainda gostam de ver isso. Uma vez um jornalista amigo meu que trabalhava nesse programa falou que a tensão
E essa curiosidade mórbida também é um entretenimento na televisão. Sim, sim. E é isso, é importante lembrar que não sempre existiu, né? As coisas elas estão ficando piores mesmo, né? Essa perda de escrúpulo, ela é uma coisa que está crescente, assim. Inclusive, o próprio TMZ, eles foram muito criticados em 2020, porque eles publicaram a morte do Kobe Bryant, né, num acidente de helicóptero, e eles que lançaram o furo, assim, antes da família estar informada, antes de qualquer coisa, sabe? Então, é isso, é um portal que ele eles já estão carregando aí esse histórico de serem particularmente insensíveis nesse tipo de situação. E é muito chocante, assim, pensar nessa experiência. Isso que você falou, a pessoa não vai atrás. Tem gente que vai atrás, Tem gente que mas é isso, pensar em alguém que abriu, sei lá, o Twitter, né? E de repente a pessoa só vê ali o corpo de alguém que é importante pra ela, sabe? Tipo, ela descobre assim que a pessoa morreu. Pensa, tipo, é um absurdo, é uma violência inacreditável, assim, o que várias pessoas passaram, né, com a morte do Liam Payne, enfim. E outra coisa que vale comentar, assim, muito da responsabilidade das redes sociais, é que imediatamente após a publicação da notícia do falecimento dele, duas mulheres passaram a ser culpabilizadas pela morte do Liam Payne, mesmo quando, assim, ninguém tinha muito contexto do que de fato aconteceu, né? Então, duas mulheres que se relacionaram com eles foram culpabilizadas. Uma ex-noiva dele, que é autora de um livro supostamente autobiográfico, que narraria alguns episódios de violência, né, envolvendo o cantor e algumas descrições de relacionamento abusivo e coisas assim. Então, ela foi culpabilizada. E também a atual namorada, né, que ela foi culpabilizada por ter voltado de viagem mais cedo, assim, ela teve que se justificar, fez um vídeo no TikTok explicando que a viagem era para ser 5 dias mesmo, que foi esticada, que ela não gosta de ficar muito tempo fora de casa, enfim. Ela teve que se justificar a tamanha pressão das pessoas, né, de culpabilizando ela por ter voltado de viagem, enfim. Uma sede de apontar culpado, sabe? E que nesse caso, além de tudo, é extremamente misógina, porque a gente está falando de uma mulher que está fazendo acusações sérias, né, especialmente a ex-noiva, que está fazendo acusações sérias, e ele ter morrido de forma trágica não deslegitimiza a história dela, né, o que ela tem a dizer, enfim. Então é tudo muito, muito triste, tudo muito precipitado, muito violento. É muito trágico, né, ver a morte de um cantor de 31 anos, tão jovem, que marcou uma geração, ser agora marcada aí por essa desfaçatez do jornalismo de celebridade. Perfeito. A gente quer saber a sua opinião também. Comenta aqui embaixo como você lida com esse tipo de coisa. Clara, obrigado pela sua participação, viu? Eu agradeço. Ó, antes de ir embora, eu te agradeço por ter ficado com a gente até agora. Eu quero te convidar para o nosso novo canal, youtube.com/tvcringebrasil. E eu quero te convidar para um vídeo em específico aqui, ó. A Nintendo nos odeia. Brasileiro fez o melhor jogo do Pokémon. Só que a Nintendo não gostou muito, né? Sabe que a Nintendo não curte muito que mexa com as marcas deles, né? Mas um brasileiro conseguiu fazer um jogo do Pokémon. Olha, melhor que muito jogo oficial, tá? Essa história quem conta pra gente é a doutora Ana Lesnovski, com o roteiro de Sofia Labanca, na TV Cringe. Um grande abraço, até a próxima.